a importância do cristão no mundo espiritual. Quem é o cristão no mundo espiritual? Ele é muito importante. O cristão no mundo espiritual, ele é muito importante. Muitos não têm consciência disso, da importância do cristão no mundo espiritual. Eu me recordo novamente aqueles irmãos que eram sacerdotes e tentaram expulsar um demônio. Eles foram mexer com o mundo espiritual. Então, eles testaram com um endemoniado. E falou o seguinte para o endemoniado: em nome do Jesus de Paulo, saia deste homem. Os demônios que estavam no homem deram-lhe a resposta: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês, quem são? Os demônios estavam respondendo que eles não tinham importância no mundo espiritual. Quem eram eles? Como eles ousavam enfrentar seres superiores, seres do mundo espiritual? Os demônios sabiam que aqueles 5 irmãos sacerdotes não tinham importância nenhuma no reino espiritual. Viram isso. E como eles não tinham importância nenhuma no reino espiritual, os demônios que estavam naquele homem deram uma surra naqueles 5 irmãos sacerdotes. E eles chegaram quase que despidos na cidade. Isto é a Bíblia ensinando-nos a importância do homem espiritual no mundo espiritual. Os demônios não reconheceram estes 5 irmãos que usaram o nome de Jesus. Sem dúvida alguma, eles viram Pedro ou Paulo expulsando demônios. E nesse ato de expulsar, eles ouviram Paulo dizer o nome de Jesus. Então tiveram a ideia, acharam a chave, é o nome de Jesus. Então foram procurar um endemoniado e fazer a sua missão. Tiveram a ousadia, mas fracassaram. Não eram reconhecidos no mundo espiritual. É aí que se coloca uma meta para nós, os cristãos. Nós temos que ser reconhecidos no mundo espiritual. E para isso, Jesus Cristo nos deu toda a autoridade. Jesus falou: olha, eu tenho autoridade sobre toda a força. Eu tenho autoridade sobre toda a força, no céu, na terra e no inferno. E por ter essa autoridade, eu dou a vocês autoridade sobre toda a força do inimigo. Veja que autoridade Jesus Cristo deu para o cristão. E os demônios sabem disso.
que o cristão tem autoridade sobre toda a força do demônio. Se tem autoridade sobre toda a força do demônio, isso vai incluir nesse bojo toda influência maligna, toda sociedade maligna, vai estar amarrado no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus disse para o cristão: no meu nome você vai curar enfermo, no meu nome você vai expulsar demônios. Então toda a força do mal, toda a força diabólica está dentro desse contexto. E essas forças do mal sabem que tem que recuar diante do nome de Jesus Cristo. Com isso, Jesus nos deu uma patente. Você é no mundo espiritual uma autoridade. E essa autoridade é devido a uma posição que nós temos quando cremos em Jesus Cristo. As Escrituras nos diz que quando cremos em Jesus Cristo, nos é dado poder, a habilidade, a força de nos tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu repeti, para enfatizar o nível da nossa posição diante de Deus quando cremos em Jesus Cristo. Só pelo ato de crermos em Jesus Cristo nos é dado a habilidade, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E os seres espirituais, eles sabem dessa patente. Eles sabem dessa autoridade. E no mundo espiritual, eles discernem os espirituais. E eles sabem quem é Paulo, quem é Jesus e quem é de Jesus. Agora, como que eu vou ser de Jesus? Para que eu me torne um filho de Deus e os demônios vejam em mim essa autoridade, lá no mundo espiritual. Jesus falou uma coisa que às vezes nos passa despercebido. A minha palavra é espírito. A minha palavra é espírito, é vida. E essa vida é vida eterna. É aí que está o fundamento do reconhecimento do Filho de Deus. Pois este Filho de Deus está preenchido com as palavras de Jesus Cristo. E essas palavras são espírito. E os demônios que são espírito veem os espirituais. Eles reconhecem os espirituais. E vão ver o conteúdo que há dentro dos espirituais. E esse conteúdo são as boas novas, as mensagens de Jesus Cristo. É a qualidade dessas mensagens que nos qualificam, nos credenciam a sermos chamados filhos de Deus. Pois minhas palavras são espírito e são vida, disse Jesus Cristo. Minhas palavras são espírito e são vida. E quando a gente se reveste dessas palavras, a gente está se nutrindo, se abastecendo, se enchendo de espírito. Enchei-vos do Espírito.
Como é que eu posso encher-me do Espírito? Como é que eu posso ser cheio do Espírito? A resposta está aí, meditando nas mensagens de Jesus Cristo. Pois as mensagens de Jesus Cristo são Espírito e são vida. É assim que eu vou me encher de Espírito. E isso tem que ser constante. Esse enchimento do Espírito, ele tem que ser constante. Alguém disse, é como o pneu do carro. Você vai andando no carro, chega a um dado momento, você sente na direção que o pneu está baixo. Você precisa parar no posto, no borracheiro, e encher o pneu de ar. É assim que nós precisamos fazer com o nosso espírito também. Precisamos encher o nosso espírito com as mensagens de Jesus Cristo, pois suas palavras são espírito e são vida. E assim estaremos na plenitude do Espírito nesta vida. E andaremos na plenitude do Espírito quando nós nos enchermos da mensagem de Jesus Cristo. É fácil andar na plenitude do Espírito, não é? Não tem complicação nenhuma. É só estarmos diante da palavra. E como eu disse certa feita, quando você está diante da palavra, você está diante da presença do próprio Deus. Pois Deus e sua palavra são um. Há uma perfeita unidade. É assim que nos abasteceremos, nos apossaremos da nossa herança em Cristo. Só com esses conhecimentos, descobrindo que somos filhos de Deus. Pois todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe é dado o poder de se tornar um filho de Deus. Olha que coisa simples é tornar-se num filho de Deus. Temos tão somente que crer em Jesus Cristo. E nos é dado o poder, a habilidade de nos tornar um filho de Deus. E aí vamos nos abastecer da palavra. Vamos nos encher da palavra. E enchendo-nos da palavra, nós vamos nos encher do Espírito de Deus. E andaremos na presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Não é fácil andar na presença do Espírito de Deus? É muito fácil. Nos enchendo da palavra de Deus. Jesus Cristo falou isso. Olha, o Espírito Santo vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Na medida que vocês meditarem na minha palavra. Pois a palavra dele é Espírito e vida. E o Espírito vai traduzir, vai atualizar as palavras de Jesus Cristo para o nosso agora, para o nosso momento histórico. E então nós seremos nessa terra autoridade. Por isso que Apocalipse vai dizer, vós sois reis e sacerdotes. E Paulo diz que o Espírito de Deus está dentro de vós. Olha quanta bênção está posta sobre o cristão. O cristão está imbuído de todo este conteúdo de bênçãos. Por isso que ele tem autoridade. E Jesus disse, eu dou meu nome. E no meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônios. Ide para todo mundo e pregue esse evangelho. E Apocalipse diz, e quando esse evangelho for pregado em todas as nações, em toda a terra, em toda a tribo, em toda a língua, virá o fim. É uma boa nova, né?
Veja a importância do cristão no mundo espiritual. Veja que no mundo espiritual, o mundo espiritual te vê como filho de Deus, que está pleno de Cristo, pleno da palavra de Cristo, pleno do Espírito de Cristo. E este sim é filho de Deus, anda na presença do Espírito Santo, pois ele guarda a palavra que é Espírito e que é vida. Esse Deus o atende, porque ele é filho. E como filho, ele pode ir ousadamente até o trono de Deus. Diz Paulo, venha com ousadia, peça, e tudo que você pedir no meu nome ao Pai, disse Jesus Cristo, ele o atenderá. É uma boa nova, né? A importância do cristão. É uma boa nova no mundo espiritual.